sei se vai ligar a coisa. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa nos envolver nessa noite de hoje e que Maria Santíssima, mentora de nossa casa, que com certeza está aqui conosco, possa envolver a cada um de nós. Nós vamos dar início à nossa palestra pública doutrinária. E a nossa companheira Andréia vai fazer a leitura inicial e a prece. Obrigada. Boa noite a todos. A leitura de hoje é a lição 171 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disserem. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí as recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras de Maná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado, do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande conceito da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o fio da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto eles vos disserem. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Vamos agora fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Maria, mentora desta casa, mãe da humanidade. Maria Santíssima, abençoa esta casa, abençoa todos nós. Pedimos proteção, seu amparo, seu amor, em todos os momentos em que precisamos de Ti. Jesus, nosso mestre amigo, abençoe esta noite, abençoe o nosso palestrante que trará este assunto tão abençoado sobre a nossa vida. Os benfeitores amigos estejam conosco, nos tratando as nossas necessidades. E que Jesus esteja conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.
Obrigada, André. E hoje nós temos um tema muito especial para a nossa palestra de hoje, porque ontem a casa completou 35 anos. E como todos sabem, Maria é a nossa mentora. E o nosso palestrante de hoje, trabalhador da nossa casa, nosso companheiro Adolfo Rosa, vai falar para nós sobre o tema Maria de Nazaré. Que Jesus te ama. Boa noite a todos e a todas. Um desafio a gente falar do espírito dessa envergadura, principalmente tendo que condensar um seminário de 2 horas de exposição em 50 minutos, porque não dá para falar de Maria sem diminuí-la demais, e a gente pede perdão para ela pela grandiosidade desse espírito, porque no livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113, quando Kardec indaga as entidades sobre a classificação do grau de evolução dos espíritos, eles, depois de muita discussão, propõem dividir em 3 grandes ordens: os espíritos inferiores, os espíritos em condições medianas, os espíritos superiores e os espíritos puros. E os espíritos puros são aqueles que já percorreram todos os graus da evolução e já atingiram a perfeição relativa, que a perfeição absoluta é só Deus. Não há mais nada a evoluir. Maria de Nazaré, pelo que nos foi dado saber, é um desses espíritos que já atingiram o grau máximo de perfeição. Então, sobre ela nós vamos falar porque Maria já podia, cumprida a sua missão, retornado para o mundo de onde ela veio, para as regiões espirituais fora do nosso sistema solar, segundo narra Miramês, segundo narrou Emmanuel. Mas ela se compromete com Jesus de ficar conosco até a consumação dos séculos, até que a última ovelha seja integrada ao rebanho, ou seja, até que a Terra, o planeta e todos nós que aqui habitamos, reencarnamos e permanecemos as esferas próximas da Terra, atinjamos um mundo de regeneração, um mundo ditoso. Muito bem. O caráter do espírito de Maria de Nazaré, ele é trazido por espíritos superiores, que estão abaixo do grau de evolução dela. Diversos espíritos da literatura espírita, nós trouxemos alguns depoimentos, como por exemplo o próprio Kardec, na Revista Espírita, diz que Deus enviou um espírito puro, não pertencente à raça culpada e exilada, somos todos nós, para encarnar sobre a terra e nela cumprir essa augusta missão. Bittencourt Sampaio, que é um espírito altamente evoluído, diz que do seu trono de luzes e rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, é outra constatação do grau de pureza de Maria. Bezerra de Menezes, outro espírito que já foi convidado pela própria Maria de Nazaré a sair do planeta Terra em direção ao mundo ditoso, porque ele já cumpriu tudo que tinha para evoluir neste planeta, e ele renuncia e pede para ficar auxiliando o nosso progresso. Ele diz que Maria revelou a excelência da mediunidade sublimada. Sim, Maria no seu tempo ela recebia a intuição direta
das entidades venerandas que vieram para colaborar no mundo espiritual para que Jesus cumprisse a sua missão. E Emmanuel, o guia de Chico Xavier, dizendo que Maria é interpretada com justiça como anjo tutelar do cristianismo. Nós vamos ver isso mais tarde, porque o anjo tutelar do cristianismo. Nós vamos falar um pouco de Maria de antes dela entrar na sua veste carnal, quando ela se aproximava para reencarnar, para encarnar, porque ela não tinha que voltar mais neste mundo. Ela veio 100% aqui em missão. E rezam as tradições do mundo espiritual, conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que uma comunidade de espíritos puros e angélicos que dirigem as rédeas do nosso sistema solar, que já se reuniram próxima à atmosfera da Terra por 2 vezes. E essa comunidade de espíritos puros e angélicos, da qual Jesus é um dos membros divinos, se reuniu por ocasião da formação do planeta Terra, quando uma massa incandescente foi deslocada do orbe do Sol e entregue nas mãos de Jesus, que coordenou junto com essa comunidade de espíritos puros a formação do planeta. Isso foi a reunião dessa comunidade. E depois outra reunião que se decidia justamente sobre a vinda do Cristo. E é nessa reunião que se escolheu como que Jesus viria, o que antecederia a vinda do Cristo. E possivelmente Maria foi escolhida. De bilhões e bilhões de espíritos do universo, Maria foi escolhida para, aqui na existência que todos nós conhecemos, ser a mãe daquele que presidiu muito tempo antes a formação do planeta. Veja, a Terra é criada há bilhões e bilhões de anos atrás. No Apocalipse de João diz: antes de eu ser, antes do mundo ser, eu já era um com o Pai. Olha só, Jesus já era o Espírito Cristo puro e perfeito antes da Terra ser criada. E Maria também o era. Também o era. Nós podemos concluir por tudo o que nos é trazido, que o Espírito, para ser escolhido na época, não é, da vinda, ela já tinha esse grau de perfeição e colhida em função do amor que era uma de suas características predominantes, dentre outras, que já atingiu a esfera, né, da intelectualidade e da evolução moral máximas. Maria, então, descia de plano em plano. Foi preciso séculos, milênios, para que tanto Jesus quanto Maria pudessem se encolher para se aproximar dessa atmosfera pestilenta e grosseira que era o planeta Terra. Em cada esfera que ela se aproximava da Terra, porque em volta do planeta nós temos várias esferas espirituais, de acordo com o nível de evolução dos espíritos que a circundam. Então, quando ela se aproximava, em cada esfera que ela estagiava, ela realizava trabalhos, veio acompanhada com muitos outros espíritos, no mesmo grau de evolução dela, auxiliares, e ela realizava. Quando ela se aproximava, esses espíritos, os ceareiros, eles realizavam um trabalho de ida e vinda à superfície da Terra, porque era preciso desatar, era preciso dissolver espírito das trevas que há muitos milênios causavam a divisão, insuflavam guerras, escravidão, insuflava ideias de domínio, o sexo desvairado. Tudo isso não seria possível que o Evangelho de Jesus se propagasse como devia ser propagado. Aquelas ideias para ficar, aquelas sementes do Evangelho para brotar
e persistir até hoje, só crescendo através dos séculos, só seria possível se houvesse um trabalho de dissipação para que muitas pessoas guardassem em seu coração a esperança de um porvir melhor. Então foi feito um trabalho incessante dos ceareiros do bem, dissolvendo as trevas. A região, da Babilônia era um campo de desentendimentos, um campo de domínios, e esses espíritos que sabiam da vinda do Cristo, porque as profecias já diziam que ia nascer uma virgem, o Salvador, o Deus vivo, aquele que iria trazer e representar Deus na face da terra, trazendo a salvação, a boa nova. Eles sabiam disso aí. Então as profecias de Isaías, Zacarias, Jeremias, Miqueias, entre outros, inclusive João Batista, eles sabiam o que estava acontecendo, porque eles monitoravam a ida e vinda de seres luminosos na faixa da terra, na crosta da terra. Então era preciso desatar essas sombras. Quando Maria se aproximou, dado a fecundação pelo relacionamento de seus pais, Eli ou Joaquim e Ana, ela já se aproximou, já se ligou ao embrião, mas estava lúcida. E conta nos Miramês, no livro de Maria de Nazaré, que ela ficou atuante até o momento do parto. Ela ficou lúcida e atuante, dado o grau de evolução. E ela não queria ficar parada. E ela disse: olha, mesmo estando já ligado ao meu corpinho, eu quero trabalhar. E aí, os líderes dos ceareiros do bem, Isaías, os anjos que o Evangelho diz, os arcanjos que o Evangelho diz, Gabriel, Rafael e Micael, todos eles lideravam na antiga Babilônia, na região ali da Palestina, na região espiritual, o trabalho de desatar as sombras. E ela se integrou a Isaías, à frente de Isaías. Eu vou contar um dos episódios que ela, acompanhando o espírito de Isaías, precisava desatar uma das sombras junto com os ceareiros do bem. Vou pedir, Wilson, para clicar nesse asterisco que está aí, por favor. Vê se você consegue me ajudar. De autoestima. Um dos trabalhos que eles fizeram era desatar as sombras de um acampamento de espírito das trevas que se fixaram em Hebrom de Judá, uma região próxima a Jerusalém, porque eles sabiam que assim que Jesus viesse, eles iam atacar e tentar distrair a atenção do povo para coisas mundanas. Então esse trabalho, nós temos um mapa da região e tem exatamente vários postos de trabalho, porque a vontade de Deus, ela é feita através de escadinhas, escalões hierárquicos. Como a gente, por exemplo, sabe que um presidente de um país, ele não vem, por exemplo, realizar uma ação direta aqui, numa cidade do interior e tal. Ele manda o ministro, que manda o governador, que manda o secretário, que manda o diretor do local e tal. Então, assim ocorre também no mundo espiritual. Nesses campos, Maria se integra a Hebrom de Judá. Chegam eles numa das instalações desses espíritos, na crosta da terra, e tem até dificuldade de penetrar. Vêm espíritos treinados em desatar paredes criadas, bloqueios criados, e penetram num grande casarão. Esse casarão estava um exército de espíritos do lado de fora, e dentro do casarão os líderes. Foram espíritos que vieram marchando desde Mênfis, no Egito, invadindo a região de Israel para poder combater os agentes da luz. E os espíritos cearenses, invisíveis aos olhos deles, porque se situavam na faixa vibratória acima, então os espíritos inferiores não enxergam, eles chegaram, e Isaías chegou na região de
aqui nessa região vamos dizer, do cerebelo, do perispírito, do corpo espiritual, e passou a comandar a voz de um dos líderes, sugerindo que ele pregasse, ele comandasse todo aquele exército para marchar para Roma, que seria melhor, para marchar para outras regiões. Enfim, no final ficou sozinho. E o exército obedeceu, porque era um líder. Ele era um sacerdote da velha Caldeia do Egito e adormeceu. Quando ele adormeceu e estava sozinho, aí os ceareiros entraram limpando o templo, né, deles, que foi montado num velho casarão no plano físico. Claro que chegava ali e ninguém via, mas estava cheio de espírito das trevas, né? Uma região muito pesada. Começaram a limpar. Esse espírito Maria viu. Maria o viu, todo cheio de ódio e tudo, e o seu coração não aguentou de piedade, avançou em sua direção. Ela olhou para Isaías, que era um dos líderes, né, espirituais, pediu, se fosse possível, ela ajudar Isaías. Olha, claro, ela o envolve e faz uma prece. Nesse momento ela ora a Deus. Quanta revolta nessa alma sofredora! Se há alguma coisa em mim que possa ajudá-la, e faça acontecer. Tire de mim e passe para ele, para que ele desista, para que ele largue, que o momento, que hoje seja o seu momento de glória. E esse espírito começa a despertar lá no mundo espiritual, que ele tinha sido adormecido magneticamente. Quando ele abre no colo de Maria e ele a olha, ele vê exatamente a figura da mãe dele em Maria. Quando ele vê a mãe dele, a figura da mãe dele, ele diz, ele estava desencarnado há muito tempo, há séculos que estava desencarnado, ele disse: mãe, minha mãe, oh minha mãe, eu te procurei, quanto eu te procurei, eu orei, clamei a Osíris de Amon-Ra, clamei por mim, clamei por todos os deuses, procurei-te em todos os cantos, mas em vão, nunca te encontrei. Oh mãe, agora eu te quero, não vai embora, não me abandone por favor, eu largo tudo, eu fiz tudo isso para me defender e tal. E ele falando, ele vai se metamorfoseando, porque os espíritos, o corpo espiritual, sim, numa criança, na criança que ele era, no menino que ele era, desmaia e é levado por Maria para uma reencarnação imediata. O amor, o tanto de energia que desprendeu dela, ela ficava quase invisível aos próprios olhos dos que estavam ali, dos ceareiros, dos próprios ceareiros. Franjas, auréolas azuladas e douradas desprendiam-se delas nesse momento que ele adormecia, e ela o envolveu, mesmo ligado ao corpo, e o levou para uma região, foi entregue ao desencarne. Tamanho o amor dela. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, e a criança de Nazaré nasce. Nasce a criança de Nazaré, Maria, que seria mãe de Jesus. No nascimento de Maria, o rabino da sinagoga, do templo, já sabia, ele já tinha uma profecia de que a virgem que seria mãe do Salvador estava para nascer. E ele achou, porque ele viu na Ana, mãe da Maria, ele viu uma luz espiritual nela quando ela estava tirando água da fonte. E ele viu exatamente no ventre uma luz maior, que era vidente. E daí ele passou a segui-la. Quando ela nasce, ele também vê, nós temos ali uma representação, e nesse momento, na casa de Eliana, estavam os três luminares, Gabriel, Rafael, Micael. Foi nesse momento que o Evangelho narra: bendita és tu, agraciada, salve, Deus está contigo. Ele também disse isso.
Então, neste momento, os três estavam ali, nasceu a criança, e neste momento uma luz cobre, narra Miramês, toda a casa. Uma luz especial que os próprios três luminares não esperavam. Essa luz jorra das paredes, cobre o chão, envolve todas as pessoas, e nesse momento, Gabriel, Rafael e Micael ajoelham-se. Essa luz se concentra sobre a criança, beija a fronte dela, e o nenenzinho que é Maria sorri. Era Jesus em espírito. Eles não choravam, mas se emocionaram em silêncio. Em silêncio. E disseram: aqui hoje há um marco divisor da humanidade, porque aquela que dará luz ao nosso Senhor acaba de nascer. Maria cresce com saúde, com muita avidez, espertinha. Um certo ponto, o rabino Azedamuá vai visitá-la e encontra Maria com 7 anos, e ela o recebe sentada num tamborete, balançando as perninhas, e fala sobre Deus, sobre coisas que somente os escribas estudavam, porque as escrituras eram difíceis, né? As escrituras eram feitas naqueles papiros, escrita, não é? Na vertical, só com consoantes, sem vírgula, sem separação, sem nada, para economizar, porque era caro, né? Escrever. E ela falando tudo ali, numa verdadeira mediunidade, porque um luminar, um espírito de luz a acompanhava. Maria cresce, é levada para o templo, porque os pais entendem que ela tem que ser educada no templo, e ela fica até os 13, 14 anos, porque de lá é tirada. O sumo sacerdote faz: tira essa menina daqui porque ela está dando problema. Sabe por quê? Ela dizia que estava tudo errado ali, que ali os sacerdotes cobravam dos pobres as dádivas para si, e era o contrário, que um pastor tem que servir as ovelhas e não as ovelhas servir os pastores. E ela pregava isso com Josefa, que era filha do sumo sacerdote, e saíram do templo para doar as coisas. Era proibido, não podia sair do templo. As virgens do templo tinham que ficar no templo, e elas saíam escondidas para doar, para curar feridas dos pobres, para ter contato até com leprosos. E aí os sacerdotes descobriram, proibiram e devolveram ela para os pais. Só que antes ela foi prometida a José. Olha, o negócio é casar, porque ela não é virgem nada. Sempre tinha uns dali ligados às trevas. Olha, se ela é a virgem, vamos casar ela logo, que ela não vai ser virgem. Então a profecia vai estar desmentida. Eles bolaram isso. 2. Ela foi entregue sim a José em casamento, que já era idoso, já tinha vindo de outro casamento, era viúvo, já tinha outros filhos, mas foi prometida a José, que era da linhagem de Davi. Quando ela conheceu José, ela foi apresentada a José no templo dos essênios, num dos templos dos essênios. Ela era novinha, tinha cerca de 14 anos, diz a história, nessa 15. E José era um homem bem mais velho, cerca de 30 anos mais velho, ou coisa, né, nessa média, segundo registros históricos. José, quando a viu pela primeira vez, ela já estava jurada há muito tempo, e José ansiava encontrá-la, que ela era novinha, né, e tudo e tal, mas o pai único, que era o chefe dos essênios, disse: José, vai ser ferido no teu direito de homem, porque dessa vez você veio em missão, você está em missão. A sua missão é de companheiro, de amigo, e não de
esposo. E José aceitou, porque ele sentia também a presença de Deus na sua vida e de missão. Mas quando José a viu no templo, cheio de essênios ali, ele a viu com aqueles olhos azuis da cor do céu, ele não aguentou na mesa, ele tremeu, tiveram que colocar uma cadeira para ele sentar. Então, uma curiosidade que a gente notou, né? A emoção dele foi tanta de ver aquela meninazinha e tudo, e ela era muito bonita, e ele treme e tiveram que colocar a cadeira para ele sentar. Então, o encontro dali, ele já sai com ela para Nazaré, que é uma cidade muito pequenininha, tem um vilarejozinho do interior, bem distante de Jerusalém, para estar com ela. E dali para frente nós conhecemos a história, né, que ela teve que fugir por causa da profecia, que Herodes mandou matar todas as criancinhas. Nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos pular também o Calvário, em função do tempo, e encontrar Maria com Jesus pregando. Jesus começa a pregar quando ele atinge 29 anos para 30 anos, né? Com um detalhe: o que aconteceu Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade, que o Evangelho não registra? Porque o Evangelho registrou os feitos, né, bíblicos. A vida particular ali não era o objetivo, né, dos discípulos, dos profetas registrarem. Mas Miramês conta que ele ficou com os essênios, que eram, né, da linhagem de Moisés, que eram trabalhadores, que eram acompanhados pelos ceareiros. Muitos dos essênios eram ceareiros reencarnados, que reencarnavam e voltavam. Então esses essênios ficaram em companhia. Jesus instruíam eles para espalhar o Evangelho em outras regiões longínquas. Quando chegou e Jesus reuniu os apóstolos, quando ele completou 30 anos, Maria ficou sozinha, porque José já tinha retornado à pátria espiritual, quando Jesus estava já adulto. E ela assumiu o Vale dos Leprosos. Existia um local, um vilarejo um pouco distante de Jerusalém, que os leprosos se reuniam, porque eles não podiam se misturar. Então ela passou ali, eram cerca de 200 e poucos leprosos, e ela chegou ali, e os leprosos correram, se esconderam, e ela disse: não, eu quero ficar junto de vocês, eu sou a mãe de Jesus. Eles não entenderam muito bem, porque ninguém tinha contato com os leprosos, e ela passou ali, até quando Jesus foi crucificado, a ficar cuidando dos leprosos. Os essênios souberam disso, souberam e foram se integrar a essa tarefa de ajuda aos leprosos. Quando todos foram sabendo que ela estava ali e começou a organizar os trabalhos, já passaram de 200 para 500. E onde era dor, passou a ter cânticos, passou a ter flores, hortas, casas. E ela pregava numa pedra assim, o que Jesus pregava. Ela repetia que o reino de Deus é daqueles que sofrem serão consolados, né? Bem-aventurados os aflitos. E ela passava a ideia de que estava havendo ali um resgate, que era para todos eles confiarem em Deus, e aquilo consolava os leprosos. Então ela passou, porque Jesus disse: minha mãe, quando sentirem falta de mim, cada um desses pequenos que eu amo tanto, auxilia eles, eu estarei junto de ti. Um certo dia que ela estava ali, num verdadeiro fenômeno de bicorporeidade, ela pregava, obrigado, ela pregava para eles. E eis que Jesus surge atrás dela e todos se ajoelham. Quando ela olha, estava Jesus ali, e ela se emocionou e ajoelhou também.
olha gente, por que eu estou passando isso aqui? O contato com os leprosos, a lepra é uma coisa muito dolorosa, na época era muito pior. A intenção de colocar isso aqui é para ver o trabalho que eles desenvolviam para cuidar dos doentes. Não é fácil. Não é fácil. Que a gente vê no Evangelho assim, que ela ajudava os leprosos, Jesus curava os leprosos. Olha o nível de lesão em que eles auxiliavam, que Jesus curava, um poderoso influxo magnético que ele reorganizava os tecidos. Pode passar. Então eles eram abandonados. E Maria chegou ali para ajudar. Eis que em um determinado dia surge Jesus em luz. E nesse momento, diz que Jesus estava distante com os apóstolos. Ele pede licença, sente a transmissão mental de Maria, porque Maria falava em nome dele. E ele percebeu, ele sentiu a distância. Ela sentiu muita saudade dele, ele captou isso, pede licença aos discípulos, senta na beira da estrada e passa a se concentrar e orar. O fenômeno da bicorporeidade, um encarnado pode fazer que o seu corpo espiritual se projete, se torne visível em outro local. Você imagina Jesus com o poder que ele tinha, né? Então ele se torna visível lá, aparece, nesse momento todos os leprosos ajoelham e dizem: ó Senhor Jesus e tal, que já conheciam Jesus. 3 homens e 2 mulheres ficaram curadas instantaneamente, porque o influxo magnético de Jesus tinha um poder tal que onde ele passava, flores brotavam, flores brotavam. Em Primícias do Reino, Amélia Rodrigues narra que a presença de Jesus curava instantaneamente, por causa do amor dele. Ele amava tanto todos nós, que ele era como um sol no mundo espiritual. Essa energia era visível e tocava a todos em volta. Muitos continuaram leprosos porque precisavam curar o espírito, e a dor fazia que eles se tornavam sensíveis. Mas alguns foram curados na hora. Jesus chega, estende seus braços e diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E desaparece. Isso narra gravidez. Maria continua ali e conclui a missão dela no Vale das Flores, quando Jesus é crucificado. Ela vai com José, que era novo, José com João, João Evangelista, que era novinho. João tinha cerca de 16 anos de idade. Ela vai para Éfeso e se situa num sítio, no promontório de Éfeso. Esse sítio ficava mais ou menos uns 15 quilômetros de Éfeso mesmo, no promontório de Éfeso, e se situa ali, se aloja ali, e passa a receber pessoas. Ela vai na cidade, começa a pegar pessoas doentes, levar para lá, leprosos, doentes, abandonados, passa a fazer sopa, comidas, etc. E ali começa a ser chamado de Casa da Mãe Santíssima. Pessoas vindo de todos os lugares passam a ir à direção em busca de Maria e de João. E ela passa a ser chamada de Mãe Santíssima porque um dos doentes que chegou ali estava sentindo tanta dor, passando por tanta coisa, tinha sido abandonado pela família e tudo, que fala assim: ó minha mãe, tu és a mãe de Jesus e a nossa Mãe Santíssima. E todos passam a chamar ela de Mãe Santíssima. E esse nome ficou até hoje, Mãe Santíssima, Mãe da Humanidade. Por que Mãe da Humanidade? Vamos ver aqui, Certa feita, nós vamos, já por desencarne de Maria, ela, muitos anos ali, ela ouve as tristes notícias dos cristãos que estão sendo levados para a arena em Roma, serem atirados às feras, aos animais.
perseguidos, e aquilo a entristece muito. E ela ora, não sabe o que fazer. Ela ora, né? Com essa triste notícia de perseguição dos cristãos. Mas a idade chega, e ela, octogenária, a história narra que ela desencarnou cerca de 80 a 86 anos de idade. Já bem idosa, naquela época então, né? E um certo dia, ela já bem idosa, ela orava sempre no final do dia, cerca de 6 horas, ela tinha o hábito de reunir todos e orar. Quando terminou uma dessas orações, isso conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ela está sentada, meditando, né, da vida e tudo, e chega um mendigo. Chega o mendigo e ela o convida para entrar. Vamos entrar, já está tarde, está serenando. Ele entra e ele diz para ela: minha mãe, vem fazer-te companhia. E aquele mendigo começa a consolá-la, falar do reino de Deus, que todos aqueles que trabalham, né, para Deus ganharão o reino dos céus e tal e tal. Aí ela fala assim: mas peraí, que mendigo é esse que me consola com tão doces palavras, que atinge o fundo da minha alma e me causa uma simpatia que há muito tempo eu não sinto, que ela se sentiu muito sozinha às vezes. Que mendigo é esse que todos aqui vêm pedir, ninguém vem me dar e tal. E aí de repente ela nota nesse mendigo as úlceras e a marca do prego. E ela se assusta e puxa a túnica dele e vê as mesmas marcas nos pés. Aí ela: meu filho, e afasta a blusa dele e vê, finalmente põe a mão e vê a marca do último lançaço, aquela lança, né, que atingiu Jesus logo embaixo do peito. Ela: meu filho, és tu? Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te. Meu pai quer que você seja a rainha dos anjos. Maria, nesse momento, cambaleia e desmaia. Ele põe ela na cama, desaparece. Chega João, vê Maria desencarnada. No plano espiritual, a caravana a toma nos braços, ela desperta e já vai se afastando da terra. Neste momento ela lembra dos sítios, dos locais da Galiléia, de Nazaré, mas lembra dos cristãos que estão sendo maltratados. Nesse mesmo instante ela está adentrando as grades do Esquilino, do Coliseu, e vê centenas de cristãos aprisionados, esperando a morte. Nesse momento, em espírito ali, ela vendo aqueles encarnados todos chorando, ela ora e fala: meu Deus, e entra até em desespero. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E ela lembra que tudo isso tem uma razão de vontade de Deus. Vem a uma jovem e diz: canta, minha filha, canta, que isso passa, canta. Nesse instante, essa jovem, com inspiração vinda do alto, que era de Maria, começa a cantar. Dali para frente, todos os cristãos passam a entrar na arena cantando. E a multidão ali, afoita, né, torcendo para aquelas feras devorassem, não entende nada, mas eles vão morrer, estão cantando, e dali os cristãos passam a cantar. Mas que muitos deles não sentiam dor. Então Maria, nesse amor imenso, com a inspiração divina, consolando. E tantas passagens que nós temos. E ela continua e pede para Jesus que continue na atmosfera da terra, auxiliando. Nesse momento que nós contamos, né, da partida, antes da partida dela às alturas. Asterisco.
as imagens, né, dos cristãos nas arenas, chorando, mas reunidos e cantando, né, a Deus, aqueles cânticos. Isso aliviava muito a dor deles. Tantos feitos nós temos para contar. Maria se integra às hostes celestes e organiza em todos os países do mundo cidades, colônias, frentes para socorrer todos os que sofrem, todos nós que sofremos, mas sempre dizendo que ela não deve ser adorada, ela deve ser como uma mãe fica feliz com o filho. Nós vamos traduzir em palavras simples: que os filhos se esforcem para seguir Jesus, que aí ela fica feliz. Olha, adorar é a Deus. Eu venho em auxílio, sim, mas eu ajudo a vocês se reerguerem e seguir carregando a própria cruz. Numa dessas passagens, e ela tem um especial afeto pelos espíritos abortados, pelos suicidas em todo o mundo, em diversas clínicas de aborto, missionários e mensageiros e trabalhadores de Maria de Nazaré montam guarda nos lares. Quantas e quantas almas ela já salvou. Essa casa aqui, e esse tema me foi pedido justamente porque nós estamos ainda, né, comemorando os 35 anos da Fraternidade Espírita, e ela é a nossa mentora. Se nós pudéssemos ver através dessas paredes aqui, ia longe. Se pudéssemos ver o que tem edificado acima da FEJAC, abaixo também, nós íamos ver a quantidade de espíritos que são socorridos por essa casa, sob a tutela de Maria de Nazaré, sob a tutela dos espíritos que trabalham com ela e para ela, dentro daquela, não é? Daquela escala hierárquica. Numa dessas passagens, no livro Memórias do Suicida, a Ivone Pereira, médium, ela narra um conto, né, do espírito Camilo Cândido Botelho, que é quem escreve o livro, né, através da mediunidade dela, que diversos suicidas, inclusive ele, o Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, são recolhidos depois de muitos anos nas zonas de sofrimento, no Vale dos Suicidas, para uma colônia ainda situada nas regiões de sofrimento, porém toda murada, lá dentro tudo direitinho, chamada Colônia Correcional Maria de Nazaré. Ele diz que uma espécie de carros flutuantes, como se fossem grandes helicópteros flutuantes ou coisa maior, bem maior, quando iam buscar eles nas regiões das trevas, nos vales dos suicidas, ali no umbral, na região do umbral baixo, ostentavam flâmulos, dizendo assim, que eram guardas, lanceiros de Maria de Nazaré, da colônia de Maria de Nazaré. Quando ele chega lá, entra, são levados para o hospital Maria de Nazaré, dentro da colônia correcional Maria de Nazaré, e são abrigados. Um deles, Jerônimo Silveira, que era um suicida assim, bem conformado e tal, tinha deixado vários filhos. Dentre esses filhos tinha a Margaridinha, que era a mais novinha, que tinha sido entregue no Cais da Ribeira à prostituição pela própria mãe, não é? A própria mãe era, vamos dizer, a cafetona dela, e uma situação lamentável. E o filho dele estava preso, não é? E já com ideias suicidas, o filho dele, desanimado da vida, etc. e tal. Quando ele veio visitá-los na crosta da terra, depois de mais de 10 anos sofrendo, né, e algum tempo lá, ele não aguentou um arrependimento, que ele sentia culpa, porque ele que deixou a família nessa situação, né? Ele,
um certo dia que chamada Hora do Ângelus, que era 6 horas da tarde, que eles todos na colônia param para orar para Maria de Nazaré, ele disse que aquele dia ele não conseguia parar de pensar nos filhos e orou. E ele dizia: orei como nunca para Maria, aquela senhora que nos tutelava. Orei e pedi, desta vez, para os meus filhos, que tirasse Margaridinha da prostituição e tirasse o meu filho da prisão, de alguma forma os ajudasse. Disse para ela que, se fosse preciso, eu renunciaria, porque sabia que tinha falhado na missão de pai, e renunciaria de vê-los para sempre, se fosse preciso, para sempre, mas que ela os retirasse, ela os ajudasse a sair daquela situação. Olha o amor e o arrependimento desse pai, que, se fosse preciso, ele não os veria nunca mais, mas desde que eles fossem salvos. Essa prece se repetiu. Ele repetiu em orações, ajudado pelos mentores lá, que falavam assim: continue orando, Jerônimo, continue orando. Poucos dias depois se passaram, ele recebe um chamado para ir no gabinete do diretor da colônia. Quando chega na sala do diretor, o diretor diz: salve Jerônimo Ribeiro, salve Jerônimo de Araújo, seu pedido foi atendido. Ele não atendeu, não entendeu nada, mas qual o pedido? A Nossa Senhora magnânima deu a ordem para que o seu pedido de socorro aos seus filhos seja atendido. Mostrou para ele um pergaminho de 4 folhas, e quando ele abria o pergaminho, uma luz luminosa saiu, e ele narrava que essas letras, dando todas as instruções, ela própria, Maria de Nazaré, escreveu, dando as instruções aos dirigentes da colônia, como que ela queria que os filhos deles fossem resgatados. E ele narra que as letras desses pergaminhos eram escritas em letras luminosas, da cor das estrelas, como se fossem diamantes, letras escritas com tintas de diamante, e que todos que liam ficavam motivados, ficavam assim, bebidos com a força, com a ternura, com a força para descer e ajudar. E aí pediram voluntários, porque nenhum trabalho desse é mandado. Todos eles anunciam na colônia quem pode se integrar à equipe para ajudar, e apareceram vários ajudantes. Então ele ajoelha e agradece Maria pela intervenção. Então, meus irmãos, quantos de nós, pais, mães, falhamos na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos amigos, na educação dos nossos parentes? Lembremos-nos dela e roguemos como Jerônimo Silveira fez, Jerônimo de Araújo Silveira, para que ela interceda por nós. Por isso que tem a oração: rogai por nós, Ave Maria, rogai por nós pecadores, que ela pediu para Jesus. O Camilo Cândido diz que o diretor diz: ela pediu para Jesus e Jesus concedeu. Lembremos disso, lembremos disso. Para finalizar, nós vamos passar o que vocês já conhecem, que está rodando nas redes sociais aí, o retrato de Maria de Nazaré, como ela é vista nas colônias próximas à terra, quando ela vem, nas raras vezes que ela surge, nas colônias espirituais bem evoluídas, né? Próximas da terra, para dar instruções e tudo. Assim ela é vista. O Emmanuel, guia de Chico Xavier, já a viu por diversas vezes e narrou para Chico Xavier, que narrava para o repórter Vicente Dávila, em acho que mais de 20 encontros. Ele fez o desenho dela em preto e branco, e Emmanuel ia corrigindo: não é assim não, é assim, ó, é tal, é assim, tá. E depois ele pintou, e quando ele pintou, Emmanuel veio e falou assim: a cor dos olhos dela não é essa não, é da cor do céu mesmo.
Porque Maria é um espírito, gente, tão evoluído que ela se despojou de forma humana. Ela é uma luz muito intensa, os espíritos adquirem uma luz, mas quando ela vem, ela se reveste, não é, das substâncias que a tomam a forma humana para poder interagir com os outros espíritos muito evoluídos, mas que ainda não despojaram da forma humana, espíritos que nem reencarnam mais, a não ser que são os espíritos superiores, e todos a reverenciam. E aí, quando ela aparece para eles, ela aparece na mesma forma que ela teve com Maria de Nazaré, né? Quando ela era jovem. Claro que todos nós vamos querer aparecer quando jovens, né? E não quando, eu prefiro aparecer quando eu tinha 20 do que quando eu tinha 80, ela desencarnou com 80, ela aparece quando ela logo teve Jesus, né? Então nós vamos passar aqui, e aí a inteligência artificial deu vida a esse retrato, fez alguns movimentos. Então imaginemos que nós estamos lá naquela coluna espiritual e ela surgindo diante de nós, e com isso nós vamos encerrar e agradecer muito que Maria continue inspirando a todos dessa casa nos 2 planos da vida, que nós lembremos do esforço que ela fez sem ter que passar por isso e sem dever nada, de ver um filho sofrer como Jesus sofreu, né? Morrer como ele morreu, e continuar renunciando ao seu ninho de luz para estar conosco. Só dá um clique em cima, aumentar o volume. Ela está bem, viu? Volume. Ele deu um esforço, está aumentando. E ele criticava, porque estava pronto até o último a fazer pelos olhos. É o Chico dizendo como foi feito o retrato. Eu queria que os olhos fossem para fora do céu mesmo.
nos abençoe. Nossa dor, que presente que nós recebemos nessa noite de hoje. Agradecemos imensamente e só de termos Maria aqui conosco essa noite, sentindo nesse momento tão especial essa presença dela, com certeza nossos corações foram envolvidos com muita paz. Muito obrigada. E agora, mesmo sentindo essa harmonia, essa paz que envolve a todos aqui nesse momento, nós temos que dar seguimento ao nosso encerramento das nossas atividades e nós vamos levar para casa esse momento tão especial que nós tivemos aqui hoje. Vamos passar agora para a parte dos avisos. Temos apenas um aviso, que é o nosso carrinho de alimentos. Ele fica ali, logo na entrada do nosso salão. E é o carrinho que foi colocado ali para que a gente possa fazer as nossas doações para as famílias, para as pessoas que nós também ajudamos aqui nessa casa. Então, gostaríamos, de agradecer também a todas as doações que temos recebido e vamos continuar, assim que nós podemos doar, continuar colocando ali no nosso carrinho para os nossos irmãos que precisam. E agora nós vamos passar para o nosso momento final, que é a nossa oração. Lembrando que teremos um passe, aquelas pessoas que ainda sentirem necessidade de tomar um passe na família podem aguardar em seus lugares que serão conduzidos. Então vamos continuar fechando os nossos olhos, sentindo a presença amorosa de nossa Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe que cuida de cada um, Mãe que está sempre presente em nossos lares, em nossas vidas. Agradecemos por todo esse amor incondicional que dá a cada um de nós. Também a essa casa que acolhe tantos doentes nesse hospital de almas. E ela, junto com toda a sua equipe de abnegados trabalhadores, está sempre trabalhando e de braços abertos para acolher a todos nós. Agradecemos imensamente por mais um dia e esse momento em que podemos relembrar a sua trajetória na terra, relembrar os seus momentos também difíceis, como também nós passamos por momentos difíceis. Mas vamos lembrar de nossa mãe que conseguiu, através do seu amor, da sua luz, seguir a sua trajetória tão sublime. E é com esse pensamento que nós vamos fortalecer a cada um de nós, seguindo os nossos passos, a nossa trajetória nessa vingança.
lembrando sempre que o Evangelho de Jesus é para nós aquele alimento que tanto necessitamos. E é por isso que nesse momento convido a todos